Desde os primórdios da humanidade, os oceanos têm sido fonte de mistérios e terrores insondáveis. O que se esconde nas profundezas abissais? Seres colossais, esquecidos pelo tempo, aguardam o momento de emergir? Entre todas as lendas, uma criatura se destaca: o Leviatã. Mas essa não é apenas uma história mitológica ou uma fábula criada pelo medo do desconhecido. O Leviatã é mencionado diretamente na Bíblia, descrito como um ser colossal, invencível e aterrorizante. O nome Leviatã aparece em diversas passagens das Escrituras, mas uma das mais apresentadas é encontrada em Jó capítulo 41, onde Deus descreve sua criação com detalhes perturbadores. Poderás tirar com um anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda. Quem primeiro o enfrentaria e ficaria ileso? Ninguém há que seja tão ousado que se atreva a despertá-lo. Jó 41, 10. Esse ser monstruoso não é apenas um animal gigante, mas algo além da compreensão humana. Em outras passagens, como em Isaías capítulo 27, versículo 1, há promessas de que ele não foi criado apenas como uma criatura marinha, mas sim como um símbolo do próprio caos e do mal. Naquele dia, com sua espada severa, grande e forte, o Senhor castigará o Leviatã, a serpente deslizante, o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Mas por que Deus criaria algo tão terrível apenas para destruí-lo? Seria o Leviatã um monstruoso real ou uma entidade espiritual? Ou ele ainda vive, escondido no fundo dos oceanos, esperando sua libertação? A Bíblia menciona que no quarto dia da criação, Deus fez os grandes animais marinhos. Gênesis capítulo 1, versículo 21. O que levanta a questão? O Leviatã foi criado nesse momento? A passagem diz: criou Deus as grandes baleias e todos os seres viventes que se movem, os quais as águas produziram abundantemente, conforme suas espécies. Mas esta descrição parece se referir a animais conhecidos, como baleias e tubarões. O Leviatã, no entanto, é descrito como algo muito mais sinistro. Em Salmos capítulo 104, versículo 26, há outra menção a ele. Ali andam os navios e o Leviatã que forma para nele relaxar. Isso sugere que ele não era apenas uma criatura qualquer, mas algo colossal, algo que habitou as águas antes da humanidade. Algumas teorias sugerem que o Leviatã foi um dos primeiros seres criados, mas que Deus o separou da humanidade por um motivo específico. Se ele fosse tão terrível quanto descrito em Jó capítulo 41, sua presença no mundo poderia significar destruição. Mas se ele ainda está vivo, onde estaria escondido? A resposta pode estar nas profundezas mais inexploradas do oceano. A Fossa das Marianas é o ponto mais profundo do oceano, atingindo mais de 11.000 metros de profundidade. A pressão esmagadora e a escuridão absoluta tornam esse local inacessível para a humanidade. Mas, e se algo vive lá? Algo que nunca foi visto? Algo que desafia a ciência? Há relatos de criaturas abissais que desafiam a lógica, e alguns acreditam que o Leviatã poderia estar adorando ali, esperando o momento certo para emergir. O Leviatã poderia ter sido aprisionado nesse local, assim como Lúcifer foi lançado no abismo. Deus o teria confinado até um dia específico, possivelmente relacionado ao Apocalipse. Mas se ele realmente estiver lá, será que um dia será libertado?
E se ele for solto, o que aconteceria? Ele poderia trazer a destruição da humanidade. A conexão entre o Leviatã e o fim dos tempos não pode ser ignorada. No Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, há uma visão de uma besta que surge do mar com 10 chifres e 7 cabeças. Embora essa seja a melhor representação de um império maligno, alguns estudiosos acreditam que pode haver uma ligação com o Leviatã. Se o Leviatã representa o caos e o poder do mal, poderia ele ser precursor de algo ainda mais terrível? Alguns rabinos antigos acreditavam que teriam 2 Leviatãs, mas Deus matou um para impedir uma superpopulação da Terra. O outro, no entanto, continuaria vivo até o dia do juízo. Se essa teoria foi verdadeira, significa que Deus planejou a destruição do Leviatã como parte de seu plano final. Mas e se ele for libertado antes disso? Se o Leviatã emergisse dos oceanos, o impacto seria devastador. Sua simples presença poderia desencadear terremotos submarinos, tsunamis e um colapso ambiental sem precedentes. Mas há algo ainda mais assustador. Jó capítulo 40 e versículo 9 ao 10 sugere que ninguém pode olhar para ele e permanecer ileso. Se alguém o visse, poderia ser tomado por um medo tão intenso que levaria à morte. Essa criatura já poderia ter sido vista. Algumas lendas marinhas falam de monstros colossais, como o Kraken. Mas o Leviatã seria algo além disso. Ele não seria apenas um animal, mas uma entidade do próprio caos. Se ele fosse solto, o mundo estaria diante de uma ameaça indescritível. O Leviatã é um dos mistérios mais profundos da Bíblia. Ele pode ser um símbolo, uma criatura real ou uma entidade espiritual ligada ao fim dos tempos. Se Deus o criou para ser destruído, significa que sua existência ainda tem um propósito. Ele pode ser um lembrete do poder divino e da fragilidade humana diante do desconhecido. Mas permanece uma grande questão. Será que ele ainda vive? Será que, em algum lugar nas profundezas escuras do oceano, o Leviatã aguarda o momento certo para emergir? Talvez um dia a humanidade descubra uma resposta. Mas será que estaremos prontos para isso? Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que você se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo!